Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é conto fantástico. Vamos lá? Bom, o que seria uma coisa fantástica, né? Conto, vocês sabem que é uma narrativa curta, né? Com poucos personagens, o espaço e o tempo são limitados. Mas o que seria o conto fantástico, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos muitos autores de literatura fantástica, tá? Os principais aqui, olha só, esses dois caras aqui são Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Lewis Carroll, né? Olha, que é melhor exemplo do que Alice no País das Maravilhas. A gente lê as histórias, assiste as animações, vê os filmes no cinema e tudo que acontece ali é muito fantástico, né? Uma lagarta que fala, que fuma um charuto, um chapeleiro maluco, enfim. Bom, vamos falar então de conto fantástico, o que é a definição dele para vocês. Ele, como disse já, o conto é uma narrativa curta e os eventos que acontecem nesse tipo de narrativa, né, extrapolam todos os limites da realidade. Os fatos são estranhos, são inexplicáveis, né? Então acontecem fenômenos nada naturais, sobrenaturais. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de um livro, né, chama A Metamorfose, de Franz Kafka. Você imagina que o personagem protagonista, um belo do dia, acorda e ele se transformou em um inseto. Olha que coisa fantástica, que coisa absurda, né? E todo mundo aceita aí de boa, não se questiona muito essa falta de realidade. Muito pelo contrário, muita gente gosta desse tipo de narrativa, né? Eu adoro, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, que você não gosta. Eu gosto do Homem-Aranha. Olha só, o Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa e ganhou superpoderes. Olha que coisa fantástica. E a gente não questiona, não é verdade? Bom, o conto que nós vamos ler hoje é A Máquina da Alegria, e esse aqui é o autor. Eu vi que o livro não trouxe uma referência dele, então eu trouxe aqui para vocês, tá? O nome dele é Luiz Fernando Hinzenberg. Ele nasceu no dia 6 de outubro de 1980. Ele é paranaense, natural de São Mateus do Sul e mora em Curitiba. Ele é formado em jornalismo e letras, apaixonado por literatura fantástica, contos de fadas e histórias sobrenaturais. Temas que são constantes em seus contos é a saudade, infância, nostalgia, memórias, o passar do tempo e a morte. Aqui eu coloquei para vocês o link do site, da website dele, né, em que tem vários contos. Então, confiram lá. Aliás, a biografia dele eu retirei da página dele. Bom, antes da gente começar a leitura, aliás, eu não vou ler o texto para vocês, eu vou deixar que vocês leiam o texto aí com calma durante a aula para vocês refletirem, tá bom? Eu vou ler as questões e vou explicá-las. Na letra A, antes da leitura, tá? Com base no título do texto, que acontecimento você imagina que seja esse? A máquina da alegria. Olha só. O que será uma máquina da alegria? Lembra que estamos falando de um conto fantástico. Será que é uma máquina mesmo, né? Que traz alegria aí para as pessoas? O que será que ela faz? Letra B. Em sua opinião, como deve ser e para que serve uma máquina de alegria? Sua opinião. Então, me mandem. Então, vocês vão ler o texto. Olha só, ele vai até aqui. Bom, aqui temos 3 questões orais de interpretação. Quais foram suas primeiras impressões sobre o conto lido? Se vocês quiserem ler o texto primeiro, né, pausa o vídeo, lê o texto, depois volta e aí vão respondendo as questões, é o ideal, tá? Então, pausa o vídeo nesse momento, corre lá e lê o texto. 1. Quais foram suas primeiras impressões sobre o conto lido? Vocês vão compartilhar isso comigo durante a aula ao vivo. 2. A história do conto é semelhante ao que você imaginava?
Você se surpreendeu com o final? 3. O menino e seu avô fizeram uma lista com prazeres que só as crianças e os velhos percebem. Letra A. O que eles quiseram dizer com isso? Letra B. Em sua opinião, por que a máquina fazia as pessoas voltarem justamente às lembranças da infância? Será que tem a ver a infância com a felicidade, com a alegria? Então, pensem aí e respondam. Interpretação escrita 1. Quem são os personagens desse conto? Então, releia o texto e vejam lá quais são os personagens desse conto. 2. Leia o trecho a seguir. Foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para o meu avô. Letra A. Em que pessoa do discurso a história foi narrada? Então, ele está perguntando se o texto foi narrado em primeira pessoa, eu, né? Narrador personagem, ou terceira pessoa, certo? Se é narrador, observador. Então, primeira ou terceira pessoa. Letra B. Que palavras do trecho indicam o uso desse foco narrativo? Tá bem claro ali depois da minha relembrança aí, da minha dica aí, quando eu falei sobre as pessoas do discurso. Primeira pessoa, lembra que as pessoas do discurso é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa é o assunto, de quem se fala. Dentro de um texto narrativo, a narrativa pode estar em primeira pessoa ou terceira pessoa, tá? Primeira pessoa, narrador personagem, em terceira pessoa, narrador observador, ou muitas vezes narrador onisciente também, que é aquele que sabe tudo, inclusive que os personagens estão sentindo e pensando. Letra C. Qual efeito esse tipo de narrador confere ao texto? Então, existem algumas características aí. Quando o narrador é observador, ele apenas narra os fatos que ele vê, sem dizer o que está acontecendo no interior das pessoas, o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão pensando. O narrador onisciente, ele não participa dos fatos, mas ele sabe exatamente o que cada um está sentindo, o que cada um está pensando. E o narrador personagem, ele conta e ao mesmo tempo ele participa dessa narrativa como um dos personagens, tá? 3. Além de indicar que história se passa em 1942, ao longo do texto são empregadas algumas expressões para marcar a passagem do tempo, como naquele fim de tarde. Passaram semanas e meses, e uma semana depois. Qual é a importância desses marcadores temporais em um texto narrativo? Olha só, nos contos não são muito comum ter um tempo determinado, né? Mas tem as passagens de tempo. Então, essas marcas de passagem de tempo, o que elas fazem? Elas vão situando o leitor dentro daquela narrativa, na ordem que os fatos foram acontecendo. 4. Qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, onde a história se passa? Em que lugar a história se passa? 5. Relacione as seguintes etapas da narrativa aos acontecimentos do conto. Então, todo texto narrativo tem esses 4 elementos aí. Nós sempre falamos deles. Quais são? A situação inicial, que aparece lá no início do texto, nos primeiros parágrafos, que mostra qual é a situação, apresenta o personagem, apresenta a ambientação. O conflito, né, que sai daquela situação inicial e daquele momento passa a ter algum conflito, o enredo começa, a história começa a partir dali. O clímax, que é o momento da história de maior tensão, maior êxtase, que você fica ali esperando o que vai acontecer, que vai resolvendo esse conflito, será que vai gerar maior confusão? Esse é o momento mais importante dentro da narrativa, que para chegar ao desfecho, à resolução deste conflito. Então, toda narrativa tem esses 4 elementos. O homem do saco, então vamos lá, relacione as seguintes etapas da narrativa aos acontecimentos.
Então, vocês vão ler aqui essas situações. Eu não vou ler porque tem trechos da história e vocês não sei se leram ainda. Então, vocês vão relacionar A para a situação inicial, B para conflito, C para clímax e D para desfecho. 6. O que motivou o menino a pedir ao avô que construísse a máquina? 7. Releia uma fala do avô. Então, vai ter uma fala aqui do avô. A que tipo de máquina o personagem está se referindo? Qual é a relação dessa fala com o contexto histórico do conto? Então, vocês vão fazer uma relação aí sobre essa fala, tá? E a relação que ela tem na história, no contexto histórico do conto. 8. O que o menino achou da máquina que o avô construiu? Como ele se sentiu ao utilizá-la? O que você acha que iria experimentar e como iria se sentir se entrasse na máquina da alegria? Olha só, essa aqui é a resposta pessoal. Então, pensem bem na hora de responder. 9. Que mudanças ocorrem na cidade depois da construção da máquina? Olha só que pergunta bem interessante relacionada ao texto. Interpretação aqui, pura interpretação. 10. Responda as questões a seguir sobre o personagem Jacinto Sucateiro. Letra A. Como esse personagem é descrito no conto? Então, veja lá, será que tem descrições físicas e psicológicas? Como ele é descrito? Quem é esse Jacinto? Como ele é? Letra B. Com que objetivo ele roubou a máquina? C. Com base em sua descrição e atitudes, como ele pode ser classificado? Protagonista, antagonista ou personagem secundário? Lembrando que o protagonista é o personagem principal da história, onde os fatos giram em torno dele, tá? O antagonista é o inimigo, é aquele que está lá contra o protagonista. E os personagens secundários são aqueles que acompanham o personagem protagonista, sendo os amigos, família, namorada, etc. O que levou Jacinto a não cumprir seu objetivo inicial após roubar a máquina? 11. Como o narrador se sentiu em relação à máquina anos mais tarde? Por que você acha que ele se sentiu assim? 12. O texto que você leu é um conto fantástico. Que elementos do conto o caracterizam como fantástico? Olha só, eu falei no início da aula algumas características do conto fantástico. 13. Em que veículo esse conto foi publicado? Assinale a alternativa correta. Livro de contos, blog literário, revista literária. Dá uma olhada na fonte no final do texto, hein? Não vão chutar aí, não. Olhem lá, no final do texto tem onde foi publicado esse texto. Qual é o público-alvo desse texto? Então, quem são as pessoas que costumam ler esse tipo de texto? 15. Observe as palavras destacadas nos trechos a seguir. Então, vocês vão ler os trechos. Temos aqui as palavras geringonça, malfeitor e embasbacado. Agora, relacione as palavras em destaque com o sentido que elas expressam. Então, para isso, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o sentido, leiam os trechos. Letra A. Geringonça, malfeitor, embasbacado. Então, A, B e C. Admirado, perplexo, objeto com aparência estranha ou aquele que comete crimes. Então, vocês vão relacionar aqui, tá? 16. Os pronomes costumam retomar palavras, expressões ou ideias já empregadas em um texto. Por quê? Para evitar repetições desnecessárias, né? Eu sempre faço esta repetição nesta explicação, tá? Porque esta é uma repetição necessária. Então, utilizamos os pronomes para evitar repetições desnecessárias. Releia o conto e verifique a que se referem os pronomes destacados nos trechos. Então, olha só, vocês vão ler as frases, vão ter que voltar lá no texto para ver a quem esses pronomes que estão destacados nesses trechos se referem. Tá certo? Localizem o trecho lá, vejam antes, vocês vão entender a quem está se referindo.
Bom, então aqui, mais uma vez, a definição do que é conto fantástico. É um texto narrativo, relativamente curto, com poucos personagens, marcado por acontecimentos ou elementos sobrenaturais ou extraordinários, que não seriam possíveis no mundo real. O tempo e o espaço geralmente são restritos e o narrador pode ser personagem ou observador. Tá certo? Então, respondendo as questões, enviando as tarefas no Google Classroom. Eu estou no Hangouts para qualquer dúvida, tá? Não envie questões em branco, perguntem, eu estou aqui, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.